Olá, queridos, Deus abençoe você, graça e paz à sua vida, à sua família. Este amigo que vos fala, Pastor Sérgio. Estamos mais uma vez aqui para transmitir a você mais uma palavra de Deus. E, para tanto, quero convidar você para orar, para iniciarmos com oração. Tudo começa bem quando começa com oração. De antemão, já convido você que ainda não é amigo do canal a fazer parte deste canal, onde você tem a liberdade de compartilhar e abençoar muitas outras pessoas diante daquilo que você é proporcionado através destas reflexões. Vamos orar? Em nome de Jesus, ó Deus, entramos na Tua presença. Desta feita, convidamos a tua bênção, Pai, a Tua presença. Rogamos a Tua misericórdia, para que, à medida que viermos falar ao Teu povo, aos corações, que seja o Teu Espírito a falar. Abençoe, Senhor, e esclareça, edifique, em nome do Senhor Jesus, a fé desta pessoa que nos ouve, através deste aparelho, através deste meio de comunicação. Assim sendo, eu declaro a vida desta pessoa abençoado, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Graças a Deus. Como eu disse, se você ainda não é amigo do canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, para que todas as vezes você possa receber uma nova reflexão no seu aparelho, ser abençoado e ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Nesse momento eu convido você a ler sua Bíblia, abra sua Bíblia em Efésios, Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, para ter uma compreensão daquilo que nós vamos falar. Diz assim o texto sagrado: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Quero tematizar esta pequena reflexão nesse momento com a seguinte expressão. Inclusive é uma pergunta que vai confrontar a mim, que vai confrontar você. A pergunta é: existe barganha na graça? A graça de Deus, ela traz consigo alguma troca? Existe na graça algo que eu possa fazer para conquistar ela? Ou para viver nela? Porque a graça não é apenas algo que recebemos, mas que vivemos nela. Mas existe alguma barganha na graça? Vamos ver, à luz do que o texto fala. A Bíblia diz que a salvação é algo da graça de Deus. É um favor imerecido. Graça, no sentido teológico da palavra, significa favor imerecido. O que é um favor imerecido? É algo que eu não mereço, que você não merece, mas que Deus nos oferece. Ele não está vendendo, Ele está nos dando, está nos presenteando como um presente de Deus para as nossas vidas. Ele está nos dando esta graça, que foi revelada na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas existe uma outra pergunta que não se deixa calar. Por que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar esse evangelho da graça? Porque o evangelho não é o evangelho de troca, é o evangelho da graça. Como já dizemos, graça, favor e merecido. Por que tanta gente tem dificuldade para aceitar essa graça de Deus? A graça que foi manifesta na pessoa bendita de Jesus, que é revelado nele o amor de Deus.
O amor de Deus se revela em Jesus. É o amor unilateral de Deus. Único e verdadeiro amor de Deus. Então, o que acontece com isso? Até mesmo, não apenas os que não aceitaram Jesus, que não receberam Jesus, eu não comungo bem com essa expressão aceitar Jesus, porque não somos nós que temos que aceitar Jesus. É Jesus que tem que nos aceitar. Graças a Deus que Ele já revelou essa aceitação. Há muito tempo Ele já recebeu a mim e recebeu a você. Desde a fundação dos séculos. Mas não é só aqueles, como vim dizendo, que não entregaram suas vidas a Jesus, que não se renderam a Jesus, que têm dificuldade de aceitar essa graça e de viver esta graça. Mas também, infelizmente, as religiões também. A exemplo do cristianismo. O cristianismo, tem muita gente que vive no cristianismo, mas que tem dificuldade de aceitar a graça de Deus. Vivendo mesmo na religião cristã, não é? Mesmo vivendo o cristianismo. Por quê? Por que tantas pessoas têm dificuldade de aceitar a graça de Deus? Porque infelizmente as pessoas têm vivido um cristianismo não do Evangelho. Um cristianismo não pautado na pessoa bendita de Jesus, mas um cristianismo pautado em si mesmo. Por quê? Porque o Evangelho é graça, não é uma troca de favores. E dificilmente as pessoas, mesmo sendo cristãs, mesmo confessando que são cristãs, muita gente tem tido dificuldade de viver essa graça sem troca. Ou seja, uma vida sem troca, sem barganha. Do toma lá, dá cá. Se você fizer, eu faço. Se você for, eu vou. Se você me der, eu dou. Se você me ajudar, eu lhe ajudo. Você está entendendo? Que são poucas as pessoas, mesmo que confessam Jesus, que têm vivido o Evangelho. O Evangelho que não é um Evangelho de troca, que não é um Evangelho de barganha, de que se você fizer isso, Deus fará aquilo. Esse não é o Evangelho do Senhor Jesus. Então o que acontece? O que acontece é que só tem graça quem vive a graça. Como manifestar a graça de Deus se não há vida na graça de Deus? Então, como muitas pessoas não têm vivido a graça que recebeu de Deus, que é gratuita, que é um favor que ela não merece, elas têm dificuldade de transferir isso porque não vive na graça. Como assim não vive na graça, pastor? Porque elas não praticam o exercício da graça. O que é viver na graça? É dar de graça o que de graça você recebeu. É amar de graça. É amar quem não lhe ama. É perdoar quem não lhe perdoa. É viver no meio de quem lhe expulsa. É suportar quem não lhe suporta. É abençoar quem lhe amaldiçoa. Isso é viver na graça. E se a gente olhar direitinho, o cristianismo do século XXI tem se distanciado um pouco dessa realidade. E vivido quase nada desta graça. O que é que nós temos absorvido do cristianismo? Apenas um culto.
Nós temos aprendido a cultuar numa formalidade, numa formalidade, um culto formal. Oferecemos um culto formal. Nós já sabemos o que fazer no culto, não é? Nós já temos aquele método de realizar o culto. Você já sabe como começa e como termina. Mas no meio do culto, nós nos relacionamos muito pouco. Estamos no meio do culto, em meio aos irmãos, buscando até ter um relacionamento com Deus, mas muito pouco com os irmãos. Imagina que tipo de culto estamos oferecendo a Deus. É um culto religioso, é um culto formal, onde nós buscamos um relacionamento com Deus, o que estamos fazendo é para Deus, mas estamos muito distantes um do outro, mesmo estando no meio do povão. Estamos distantes, estamos perto, mas distantes, porque não estamos conectados. Não há uma preocupação um com o outro. Nós buscamos de Deus a graça, mas não distribuímos graça. Nós estamos dizendo no culto, Deus tenha misericórdia de mim, mas quando alguém precisa de misericórdia, eu não dou misericórdia. Eu não transmito misericórdia. Estamos dizendo, Deus me dê paz, mas eu não estou buscando viver em paz com meus irmãos. Estou pedindo a Deus, me ajude, mas eu não tenho ajudado as pessoas. Entende agora que muitas pessoas no cristianismo têm buscado viver um cristianismo formal, um cristianismo de aparência, de não praticar a graça? Esse tem sido o cristianismo dos dias de hoje. Nós buscamos a graça, mas nós não queremos transmitir a graça, distribuir a graça. E a vida de Cristo é isso, é distribuir graça. O que de graça eu e você recebemos, devemos distribuir esta graça. Essa é a verdade do Evangelho. Esta é a realidade do cristianismo. Isso é o Evangelho. Um Evangelho de entrega. O Evangelho sem barganha. Um Evangelho onde você pode compartilhar com outro, independente se você já conheceu ele há muito tempo ou se você está conhecendo essa pessoa agora, nesse dia, nessa hora. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Um Evangelho que não precisa trocar nada. Para você me dar alguma coisa, eu preciso te oferecer outra. Não. Esse não é o Evangelho de Cristo. O judaísmo, por exemplo, eles têm vivido uma religião de barganha. Por quê? Porque, conforme a lei, só é salvo quem obedecer à lei. A salvação só será efetiva se obedecer à lei. Ande fora da lei, você será condenado. Essa é a religião judaica. Ande na lei, você será salvo. Ande fora da lei, você será condenado. Não há negociação com eles. Essa é a forma de vida com Deus que eles vivem. Não tem misericórdia para eles. Não tem perdão. Embora os salmos vai revelar um Deus de misericórdia e um Deus de perdão. Os salmos. E os salmos contêm a Torá. Faz parte da Torá. Mas ainda assim, eles não aceitam. Eles negam a realidade. Eles negam essa verdade. E não vivem a misericórdia e o perdão do Deus divino. O islamismo também, que é uma outra religião, vive uma religião barganha. Por quê? Porque para ser salvo, você precisa fazer 5 orações. E se você quiser ser alguém grande no reino de Deus, segundo a religião do Islã,
Você precisa fazer pelo menos uma peregrinação uma vez por ano. Até Meca. Fazer uma peregrinação até Meca uma vez por ano. Você deve dar suas esmolas conforme o Alcorão e praticar tudo aquilo que o Alcorão exige de você. Se você praticar o que o Alcorão diz, jejuar segundo o Ramadã, você terá um tesouro no céu. Isso é barganha. É uma troca de favores. O reino de Deus não é troca de favores. O reino de Deus é graça. A vida do evangelho é graça. Quer ver uma outra religião que tem vivido uma barganha? Uma troca de favores? O espiritismo kardecista. Tem barganha? Tem. Para você ser salvo, você tem que fazer caridade. Para receber a iluminação, ser redimido e salvo pelas suas obras. Fora disso, você não será salvo, será condenado. Essa é a tese das religiões. E há aquelas pessoas que são tão deprimidas, tão pessimistas em relação à sua fé, em relação às suas vidas, que elas não acreditam. Elas não acreditam em alguém que teve a prontidão, que teve o amor de dar a vida por ela, que foi Jesus. Eles não acreditam que alguém pode fazer algo por ele sem ele ter feito nada por esse alguém. É essa a contramão do Evangelho. O Evangelho vem na contramão dos pensamentos dos homens. O Evangelho vem de encontro. Por isso que Jesus não foi compreendido. Porque os judeus, a lei dizia, não amarás o teu inimigo. E Jesus vem dizendo, amarás o teu inimigo. Isso é graça. E tem mais, amarás o teu inimigo sem esperar que ele te ame. E existem aquelas outras pessoas que acreditam em tudo, mas não acreditam na graça. São pessoas que vivem diante de uma justiça própria. Elas vivem sob a sua legalidade espiritual. E acreditam que tem merecimento e tem méritos por causa de suas atitudes e de suas obras. E que tudo que acontece com elas é porque elas são merecidas disso. Do favor de Deus, porque fizeram isso ou porque fizeram aquilo outro. Isso é utopia. Isso é legalismo. Isso é justiça própria, soberba. São pessoas que se acham demais. São pessoas que se acham tão elevadas no nível espiritual diante de Deus, que quando elas olham para a graça, elas rejeitam a graça. Por quê? Porque a graça é totalmente oposta ao que ela pensa, ao que ela acredita. Por quê? Porque a graça, ela aceita quem não merece. A graça recebe quem não tem. A graça não cobra nada. A graça, ela não coloca barreiras para receber ninguém. A graça não exige merecimento ou direito de ninguém. A graça, ela aceita quem tem e quem não tem, quem é e quem não é. A graça não faz acepção de pessoas, não separa, não divide, não faz objeções de cor, de língua, de raça. A graça, ela unifica incondicionalmente a vida das pessoas a Deus. Aleluia.
A graça traz para perto. A graça soma sem trocadilhos. Ela não fica escolhendo você sim, você não, você pode, você não pode. A graça não faz nada disso. Ela simplesmente se dá, ela simplesmente se entrega, ela simplesmente faz valer aquele que não tem nenhuma validade. Ela não busca pessoas que têm cultura, ela não busca pessoas que têm, ela busca pessoas que não têm. Essa é a graça de Deus. Aleluia. Ela não faz jus quem merece, mas quem não merece. Essa é a graça do Evangelho, que chega simplesmente e se entrega, sem buscar saber se essa pessoa merece ou não merece. Será que nós estamos vivendo assim o cristianismo? Porque se você olhar para Jesus, Jesus não chega trocando nada, fazendo troca de cura. Se você me der isso, eu te curo. Não. Jesus não chega perguntando, você vai me seguir? Se você me seguir, eu lhe curo. Se você fizer parte do meu grupo, eu faço o favor para você. Você vê Jesus perguntando isso? Simplesmente ele chega e cura a pessoa. Simplesmente ele se relaciona com as pessoas e cura e abençoa aquelas pessoas. E quando ele menos espera, está as pessoas seguindo ele. Entende o que é viver na graça? É levar a bênção sem esperar retorno daquela pessoa. É você dar alguma coisa a alguém, independente se ela está no seu seio, no meio da gente, fazendo parte da nossa igreja ou não. É ir lá na casa de alguém, visitar, sem esperar que ela volte e faça uma visita a você. É ajudar sem esperar o retorno. Isso é graça. É voltar a visitar a casa de alguém que você já visitou 1, 2, 3 vezes e ela ainda não voltou aqui para visitar você. É você preparar uma cesta básica e levar alguém que você nunca viu. E que quem sabe você tem quase certeza que essa pessoa não vai voltar para agradecer. Isso é graça. Viver no reino da graça e viver a graça é dar sem esperar receber. Se você é um cristão que dá o dízimo esperando Deus te abençoar, você não está vivendo na graça. Isso não é graça. Isso é querer fazer barganha com Deus. Se você dá uma oferta na igreja e você dá a oferta esperando Deus te abençoar, isso é barganha. As bases do reino de Deus são fidelidade, gratidão, amor e fé. Se você e eu não vivemos esses pilares do reino de Deus, pela fé, por amor, com gratidão e com fidelidade, estamos na contramão desse reino e estamos vivendo qualquer coisa menos a graça de Deus. Fazer alguma coisa no reino de Deus esperando o retorno, você está enganado. Trabalhar no reino de Deus esperando recompensa, você está enganado. Jesus disse que quem faz alguma coisa no reino, esperando recompensa dos homens, já recebeu o seu galardão. Se você é essa pessoa que está esperando o reconhecimento de alguém, ou deixando de trabalhar no reino,
ou esperando alguém reconhecer o que você faz no reino, você está na contramão do reino de Deus. E você está comprometendo a sua fé. Porque isso não é graça. Isso é barganha. Viver no reino de Deus, esperando ser promovido pelos homens, é viver segundo barganha. É viver trocando favores. E o reino de Deus não é troca de favores. Eu não sirvo a Deus em troca de favores. Porque quem vive servindo a Deus em troca de favores vai ser decepcionado algum dia. Porque o homem decepciona você. O homem pode te ajudar hoje e amanhã falhar com você. Mas quando você vive segundo a graça, porque você está dando de graça o que você recebeu de graça, você não é decepcionado. Porque Deus honra você. Deus honra você. Deus te abençoe. Deus me ajude, ajude você. E que possamos viver pela graça, sem trocadilhos. Não faça nada esperando o retorno de alguém. Não faça nada porque alguém vai fazer outro por você. Faça simplesmente por graça, por amor a Deus. Porque você ama e simplesmente ama. E porque você ama, você se entrega, você se dá. E se dá de todo o seu coração. Há muitos que já pararam no caminho. Já perderam a essência do Evangelho. O Evangelho de Jesus. Porque já não vive mais por graça, mas por trocadilho de favores. Muitos têm desistido porque têm esperado favores. E por não esperar retorno, perderam a fé e saíram do lugar onde estavam. Saíram de onde estavam. Porque não foi reconhecido por A, não foi reconhecido por B. Quantas vezes isso já não aconteceu comigo e com você? Quem sabe você que está me escutando está querendo parar e deixar de estar onde você está. Sair do seu ministério, sair da casa onde você está, porque você está decepcionado, porque alguém não está reconhecendo o seu trabalho, porque você não está sendo visto por alguém, ou porque você achava que você só era visto quando estava galgando uma posição na igreja, e agora porque perdeu a posição, você agora não vai ser mais visto, você não vai ser mais reconhecido porque não está vivendo mais naquela posição eclesiástica, e isso deixou você sem graça, e você está longe da graça. E você está equivocado com isso. Viver na graça não é ter posição na igreja. Viver na graça e viver o favor de Deus não é ter merecimento para viver a graça. Você não precisa ter posição para viver a graça de Deus. Você não precisa ser visto por ninguém para viver a graça de Deus. Para dar de graça o que você recebeu de graça, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser especificamente um diácono, um obreiro da igreja. Você simplesmente precisa ser um servo de Deus. Simplesmente um servo de Deus. Sirva a Deus. Pregue o Evangelho. Ajude alguém. Você pode abençoar alguém e sem ter posição nenhuma. Você pode ser usado por Deus no átrio. Você pode ser usado por Deus sem ter posição, sem ter nome, sem ter graduação, sem ter curso teológico, sem ser mestrado, sem ter anel no dedo. Isso não influencia a graça de Deus. A graça de Deus, ela não manifesta por posição, ela não se revela no que você tem, no que você pode fazer, mas a graça de Deus se revela do nada que você é, simplesmente porque você é especial para Deus. Quem valoriza você não é o que você tem, é o que você é. A graça valoriza você. Quando você vive esperando favores, ou reconhecimento, ou merecimento de algo de alguém, você está desvalorizando a graça de Deus.
Porque a graça de Deus valoriza você sem que você tenha nada. A graça de Deus valoriza você, eleva você a um nível mais alto sem que você mereça, sem que você tenha direito. Não precisa você ter nada e nem apresentar nada para a graça. Simplesmente a graça valoriza você como você está, sem nada. Absolutamente sem nada. Aleluia. Isso é graça. Porque se a graça valorizasse você por algo que você tem, não é graça. Porque graça é favor imerecido, você não merece, você não tem, você não é. Simplesmente ela chega e valoriza você em Cristo Jesus, nosso Senhor. A única coisa que você e eu precisamos fazer é aceitar essa graça. Simples assim. Aceite a graça. E diga para Deus: eu recebo a sua graça. Aceite com o coração quebrantado, sem soberba, sem esperar que você venha apresentar alguma coisa para essa graça te envolver e te perdoar e te fazer uma nova criação, de fazer um cristão diferente. Jogue fora esse jugo que escraviza você, esse jugo que leva você a entender que você tem que ter mérito, que você tem que ter direito, que você tem que oferecer alguma coisa para ser aceito por Deus. Jogue fora essa condenação do diabo, de legalismo, que você tem que ser perfeito, que você não pode errar um item sequer para que a graça te aceite. Jogue isso fora. A graça te recebe sem nenhuma condição. Ela te dá graça para viver na graça. Aleluia. Repete comigo. A graça me dá graça para viver na graça. Deus te abençoe. Seja livre pela graça. Seja livre e totalmente livre pela graça de Deus. Um grande abraço para você. Que a graça te alcance agora, nesse momento. Porque ela é poderosa. Ela te faz alguém especial. A graça te recebe nesse momento. Essa graça não é outro senão Jesus Cristo. Ele não está buscando em você nenhuma condição para te receber. Não é você que recebe Ele, é Ele que te recebe. E Ele está dizendo: eu te recebo agora, eu te aceito, meu filho, eu te recebo e te faço e te dou graça para você viver a graça que sou eu. E viva de graça, sem barganha, sem troca. Viva e viva de graça. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.